aí, pessoal, beleza? Bom, nós iniciaremos o nosso estudo hoje sobre estática, ok? Essa disciplina, tá, gente, é uma matéria que vocês vão precisar lá no terceiro ano, no curso de vocês, chamada isostática. Bom, o que vem a ser, então, estática? Estática, nós estudamos condições para que um corpo fique parado, para que um corpo fique em repouso. E aí vocês podem pensar assim, nossa, mas a gente já viu isso. Nós vimos a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala isso, né? Porém, precisamos ver outras coisas, né? Um corpo, ele pode ter tanto movimento de rotação quanto de translação. Transladar significa mudar de posição em relação ao referencial, tá? E rotação é girar em torno de um eixo. Então, eu tenho dois tipos de movimento, o movimento de translação e o movimento de rotação. Dá um exemplo, a Terra, ela tem um movimento de translação em torno do Sol e de rotação em torno do próprio eixo, né? E sim, no movimento de translação, nós já vimos uma parte dele, né? Porque translação vem de transladar, transladar significa mover, e ele pode se mover em linha reta, ou ele pode se mover em uma trajetória curvilínea, né? Fazer uma curva. E nós já estudamos isso aqui, né? Movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Nós já estudamos parte disso aqui, né? Inclusive, nós estudamos a primeira lei de Newton, né? O que a primeira lei de Newton fala pra gente? Olha, que se a força resultante for zero, ou o corpo está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, que foi o que nós estudamos aqui, né? Quando estudamos movimento retilíneo uniforme, movimento, a gente estudou, aplicou exatamente isso aqui, né? A primeira lei de Newton. E quando eu expliquei a primeira lei de Newton para vocês, eu ainda falei o seguinte, olha, se a força resultante sobre um corpo for zero e ele estiver parado, nós dizemos que ele está em equilíbrio estático, já fazendo referência ao que eu ia estudar agora com vocês. E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele estaria num equilíbrio dinâmico, né? Bom, isso aqui nós já vimos. Nesse conteúdo, nós vamos nos concentrar nisso aqui, no equilíbrio estático. Eu quero condições para que um corpo fique parado, para que ele não tenha nem o movimento de translação, nem o movimento de rotação. Então, eu não quero que ele se mova, que ele se desloque, e eu não quero que ele gire em torno do próprio eixo, ou de um eixo qualquer aqui que eu escolher, tá? Nessa primeira semana, eu vou me concentrar apenas nessa parte aqui, na parte de equilíbrio de translação, tá bom? Ou seja, eu vou aplicar a primeira lei de Newton na parte em que a força resultante seja zero e ele fique parado. Em situações iguais a essa aqui, né? Imagina que eu tenho aqui dois cabos, o cabo 1, o cabo 2, eu tenho um corpo de massa M pendurado aqui e eu preciso saber qual é a tração que esse cabo está suportando e qual é a tração que esse cabo está suportando. Você vai, por exemplo, instalar uma placa na frente de uma loja e você precisa saber qual a espessura do fio que você vai colocar lá, para saber se ele aguenta a tração para segurar esse corpo aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer nessa semana é resolver situações, aprender a resolver situações iguais a essa aqui. Ah, eu quero saber qual é a tração no cabo 1, a tração no cabo 2. Ou então, tendo essas duas trações, quanto que vale, qual o corpo que eu posso colocar ali sem que esses cabos arrebentem, tá? E para fazer isso, nós vamos utilizar duas coisas, o que nós chamamos de método das projeções e a lei dos senos. Então, o que eu vou fazer agora é ensinar para vocês como achar a tração aqui, como achar a tração aqui,
aplicando o método das projeções e aplicando a lei dos senos, tá bom? Eu vou começar pela lei dos senos, tá? E lei dos senos é matemática, então eu vou começar pela matemática, né? O que a matemática, o que os matemáticos conseguiram descobrir? Conseguiram descobrir o seguinte: imagina que você tem um triângulo qualquer, de lados A, B, C, com ângulos alfa, beta e gama. E o que eles conseguiram descobrir foi o seguinte, que se você pegar o lado A, o comprimento do lado A, e dividir pelo seno de gama, o resultado é o mesmo se você pegar o lado B e dividir pelo seno de alfa, que dá o mesmo resultado se você pegar o lado C e dividir pelo seno de beta. Isso aqui é conhecido como a lei dos senos na matemática. Bom, eu vou me ater só a falar sobre ele, a citá-lo e fazer a aplicação. O professor de matemática, ele vai fazer aí a dedução e as explicações mais aprofundadas disso, tá? Por enquanto, o que me interessa é, eu sei que num triângulo qualquer, se você pegar um dos lados do triângulo e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, então, se eu pegar A, dividir pelo seno de gama, o resultado, vamos supor que eu fiz a divisão aqui, deu 4. Se eu vier aqui fazer B dividido pelo seno de alfa, também vai dar 4. E se eu vier aqui e fizer C dividido pelo seno de beta, também vai dar 4. É isso que a lei dos senos diz pra gente. E aí eu vou pegar esse conceito aqui e vou aplicar naquela situação que eu tinha colocado inicialmente, tá? Presta bem atenção. Então vamos aplicar isso que eu acabei de falar numa situação igual a essa aqui. Eu tenho um corpo de 20 quilos que está pendurado por 2 cabos que eu vou chamar de cabo 1 e cabo 2, ou fio 1 e fio 2. E aí vamos representar as forças que estão atuando nesse ponto aqui, ó. Quais as forças que estariam atuando nesse ponto aqui? A Terra está puxando esse bloco para baixo através da força peso. E por sua vez, o que esse bloco vai fazer? Vai puxar esse ponto aqui para baixo, vai tracionar ele para baixo, né? Então eu vou ter aqui a tração feita por aquele peso ali, né? Por que ele não está caindo? Por que esse ponto aqui não está descendo? Porque esses 2 cabos estão exercendo uma tração, estão puxando esse ponto. Um está puxando para lá e o outro está puxando para cá. Vou chamar de T1, vou chamar de T2, tá? Olha só, gente, os vetores que eu estou representando aqui não estão em escala. Eu não estou me preocupando em representá-lo como escala aqui, em escala. Só fazer a representação mesmo da direção e o sentido de cada um, tá bom? Então, eu tenho nesse ponto aqui, eu tenho esses 3 vetores. O vetor feito pela tração do peso, pelo cabo 2 e pelo cabo 1. Não sei se vocês se lembram também, lá atrás, quando eu estava explicando leis de Newton, eu falei com vocês que quando você tem um corpo e nesse corpo está atuando 3 forças, essas 3 forças, elas têm que formar um triângulo, né? Então, se eu pegar num corpo, aqui vai ser um ponto, mas dá na mesma. Se eu pegar um ponto, esse ponto está parado e nesse ponto está sendo aplicado 3 forças, os vetores que representam essas forças, é possível juntá-los de modo a formar um triângulo, tá? Eu vou fazer aqui do lado, eu vou fazer um pouquinho maior, tá? Para poder ficar mais fácil a visualização. Ó, vou desenhar essa tração 2 aqui. Vou pegar essa tração 1, ó, vou escorregar ela aqui, ó, tá vendo? Vou puxar ela aqui, vou colocar ela assim, ó, aqui.
tá? Então, a tração 2 estava lá, eu simplesmente peguei a tração 1 e fiz isso aqui com ela, tá bom? E agora a tração do peso. A tração do peso vai estar aqui, ó. Volto a repetir, o desenho que eu fiz aqui, eu não me preocupei em fazer os vetores que representam cada tração, eu não me preocupei em fazer ele em escala, só fiz a representação. Mas eu sei que se eu juntar esses 3 vetores, tem que dar um triângulo assim, tá? E agora, como que eu vou aplicar a lei do seno lá? Eu vou precisar saber o valor desses ângulos aqui, ó. Vou precisar saber qual é o valor desses ângulos, né? E aí, como que eu vou fazer? Olha só. Eu vou traçar aqui o plano cartesiano. Vou fazer como linha pontilhada para não ficar muita coisa aqui, tá? Então eu tenho aqui o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X, tá bom? Aqui vale 53 graus, aqui vale 90. Quanto que vale esse ângulo aqui? Se é um triângulo retângulo, a soma tem que dar 180, não é? Então aqui tem 90, ali tem 53, 90, 53. Quanto que falta para 180? Falta 37. Porque 37 mais 50 dá 90, 90 com 90, 180. Então esse ângulo aqui é 37. Tá? Vamos fazer do lado de cá? Do lado de cá, ó. Aqui também é 90. Aqui é 37. Quanto que vale aqui? Tem que dar 180. Ó, 90, 37. Quanto que vai valer aqui? 53. A outra coisa. Ângulos internos e alternos são iguais. Então, se aqui é 53, aqui é 53, ó. Se aqui é 37, internos e alternos, aqui também é 37. Tá? Bom, vamos lá. Ah, lembrando, né? Aqui é 90 e aqui também é 90, ó. Ok? Vamos lá achar esses 3 ângulos aqui. Ah, detalhe, né? Percebam aqui, ó. 53 mais 37 deu 90 graus, tá vendo? Não é? 53 mais 37 não dá 90? Então, esse ângulo aqui, ó, coincidentemente, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Mas vamos lá. Ó, eu preciso do ângulo formado entre a tração 2 e a tração do peso. Ó, eu quero o ângulo formado entre a tração do 2 e o peso. Presta bem atenção. O que eu fiz para chegar nessa situação aqui? Ó, a tração do peso está aqui, ó. Para onde que ela foi? Ela veio para cá, ó. Vocês concordam? Que ela veio para cá, ó? A tração do peso veio para cá, ó. Olha lá, ó. Formando entre a extremidade de T2 e o peso aqui para baixo. Então, na verdade, o que eu preciso é desse ângulo aqui, ó. E quanto que vale aquele ângulo ali? Vou levar lá para cima, vai ficar mais fácil para você enxergar, ó. Ó, porque tanto faz colocar aqui, ó. Tá na mesma, tá vendo? Ó, eu não estou mexendo na direção dele, só mudei ele de lugar. Quanto que vai valer esse ângulo, gente? Quanto que vale daqui até aqui, ó? 90. 53, quanto que vale esse pedacinho? 37. Aqui é matemática mesmo, tá? Agora, eu preciso do ângulo formado entre T1 e o peso. Formado aqui, ó, entre T1 e o peso. Olha só. Para ficar bem fácil de enxergar. Está vendo que a origem de T1 está na extremidade do peso? Então, olha aqui, ó, vou trazer o peso para cá, ó. Ó, ficou extremidade do peso, origem de T1. Qual é o ângulo formado? 53. Então, aqui é 53. Quanto que vai valer esse cara?
É um triângulo, tem que dar 180, 53 mais 37 dá 90. Para 180 falta 90. Tá parecendo ser complicado, né? Mas espera aí um pouquinho, aguenta a mão que eu vou chegar numa forma mais simples de fazer. Não vamos precisar ficar fazendo aquilo ali o tempo todo, não. Mas eu tenho que mostrar isso para vocês. Ó, então vamos lá. Se a massa vale 20, o peso vale quanto? 20 vezes 10, 200. Então, o peso é 200, então a tração é 200 newtons, ok? Agora vamos aplicar a lei dos senos. Eu quero achar o valor de T1, então vai ser T1 dividido pelo seno oposto. O oposto é 37 graus, seno de 37. Bom, agora eu vou escolher T2 ou peso? Eu vou escolher o peso. O peso é 200. Qual é o ângulo oposto a ele? 90. Então, seno de 90. Então, vai ficar T1. Seno de 37 é 0,6. Seno de 90 é 1. Então, o T1 vale, ó, 200 dividido por 1 dá 200. 200 vezes 0,6, 120 newtons. Então, vou deixar anotado aqui, T1 vale 120 newtons, tá? Por conta do espaço, eu vou apagar aqui para poder achar o valor de T2. T2 dividido, qual é o ângulo oposto a ele? 53, então seno de 53. Vou continuar com a tração lá, o peso, tá? Vou continuar com o peso, 200 dividido pelo ângulo oposto, seno de 90. Já vou colocar direto aqui, é 1. O seno de 53 é 0,8, tá? Vai ficar 200. 0,8 vezes 200 dá 160 newtons. Então, T2 é 160 newtons. Então, veja bem, se eu for aplicar a lei dos senos exatamente como está aqui, é isso que eu teria que fazer. Teria que fazer um desenho do lado, representar os ângulos e aí usar essa questão aqui, dessa forma. Só que tem uma forma mais fácil de fazer, pelo menos eu acho mais fácil de fazer. Não ter o trabalho de fazer aquilo ali. Não ter o trabalho, tá? Como que seria? Voltei a meu desenho inicial, né? Então, ao invés de fazer tudo aquilo ali, olha o que acontece. A outra forma de você fazer é o seguinte. Você vem aqui e determina qual é o valor desse ângulo aqui, deste ângulo aqui e deste ângulo aqui, ó. Aqui no círculo, formando um círculo, qual é cada um dos ângulos. E aí é mais fácil de fazer, né, gente? Porque, olha só, por exemplo, aqui, ó, aqui. Se aqui é 53, esse pedacinho aqui é 53, porque ângulos internos e alternos são iguais, tá? Se você imaginar uma outra linha pontilhada aqui assim, ó, então você tem aqui um retângulo, né? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são internos, mas eles são alternados, né? Então, se lá é 53, aqui também é 53. Então, esse pedacinho é 53. E esse aqui? Quanto que vale esse aqui, ó? Quanto que vale esse ângulo aqui? Entre o peso e o eixo X, quanto que vale? 90 graus, né? 90 mais 53, esse ângulo aqui é de 143 graus. Beleza. A mesma coisa você vai fazer para o lado de cá, ó. Ó, se aqui é 37, esse pedacinho aqui é 37. E quanto que vale esse ângulo aqui? Esse, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Quanto que ele vale? 90. 90 mais 37, 127 graus. 127. E esse ângulo lá em cima? Ora,
A soma, aqui tem um triângulo, ó. Aqui tem um triângulo. A soma tem que dar 180. 53 mais 37 dá 90. Aqui tem que ser 90. E aí, você vai aplicar a lei do seno aqui, com esses ângulos. De que jeito? Tração do peso sobre o seno oposto a ele. Oposto é do outro lado dele, ó, na mesma linha, mas do outro lado dele, seno de 90. Tá vendo? Tração do peso, seno de 90. Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo aí, vocês vão ver que estava daquele jeito. Eu fiz desse jeito, tração sobre seno de 90. Igual, aí eu quero achar o valor de T1. T1 dividido pelo seno oposto a ele. Se o vetor está aqui, qual é o ângulo que está do outro lado, que está oposto a ele? É o seno de 143. Seno de 143. E aí vai ficar 200 dividido por 1, que é igual a T1 dividido pelo seno de 143. Gente, o seno de 143, ele é igual ao seno de 37. Ele é igual ao seno de 37 graus. É o mesmo valor. Usa a calculadora aí e calcula. Seno de 143. Depois vai lá e calcula o seno de 37. 0,6. 0,6. 200 por 1 dá 200. 0,6 vezes 200, 120. Então, T1 vai ser 120 newtons, que foi o que eu tinha achado anteriormente, tendo todo aquele trabalho, viu? Agora eu vou achar T2. Eu vou apagar só aqui, tá? Para achar T2, porque o peso vai continuar do mesmo jeito. Então, só para T2. T2, está aqui o T2. Apaguei ele aqui, mas ele está aqui. Então, T2 dividido pelo seno oposto a ele, 127. Seno de 127. Só que tem um detalhe. O seno de 127, ele é igual ao seno de 53 graus. Vocês vão aprender isso em matemática, tá? Lá na matemática vocês vão aprender o negócio do ciclo trigonométrico. Vocês vão entender por que o seno é positivo, por que ele é negativo. E vocês vão verificar que eles se repetem, tá? O seno de 127 é igual ao de 53. O seno de 45 ele é igual ao seno de 135, tá bom? Então, eles se repetem os valores. Então, vai ficar 200 dividido por 1, T2 dividido por 0,8. 200 vezes 0,8, 160. Ou seja, você não vai precisar fazer aquele triângulo aqui da forma que eu fiz, tendo todo aquele trabalho para determinar cada um dos ângulos. Você simplesmente vem aqui e você determina qual é o ângulo formado entre os vetores dessa forma que está. Lembrando que você vai fazer sempre uma tração com o ângulo do outro lado. Uma tração com o ângulo do outro lado. Uma tração com o ângulo do outro lado, tá? Como vocês vão estar utilizando a calculadora, esse lance que eu tinha falado aqui, né, que o seno de 127 é igual ao seno de 53, vocês não precisam saber disso, né? Porque a calculadora vai fazer para vocês, é só vocês colocarem o seno de 127, ele vai aparecer. O ângulo que aparecer ali, acima de 90 graus, a calculadora vai te dar o valor, né? Então, quando você se deparar com essa situação aqui, você vai aplicar a lei dos senos modificada, mais simples para a gente, né? Ah, eu quero calcular T1, então vai ser T1 dividido pelo seno de 143, a tração do peso, seno de 90. E aí você vai resolver. Todos os exercícios que tem essa configuração, você pode resolver dessa forma. Você vai determinar o valor dos ângulos
para poder achar o valor das trações, tá? Agora, eu vou para o método das projeções, que é bem mais trabalhoso, tá? Mas é uma outra forma de se fazer. Eu vou pegar o mesmo exemplo, tá? Corpo de 20 quilos, preso por dois cabos, um de 37, outro de 53, tá? Fiz grandão desse jeito porque eu vou ter um pouquinho mais de trabalho para poder fazer, aí para não ficar muito amontoado, eu fiz ele maior. A primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui, gente, é inscrever o plano cartesiano aqui, tá? Então eu vou ter que vir aqui, ó, usando esse ponto como referência, eu vou vir aqui e eu vou inscrever o plano cartesiano x e y. Depois que eu fizer isso, eu vou representar as trações, né? Esse aqui é o cabo 2, esse aqui é o cabo 1. Então, eu vou ter aqui, eu vou ter T2, eu vou ter aqui o peso, eu vou colocar peso, não vou colocar TP não, o peso mesmo, tá? E eu vou ter aqui a tração 1. Vou colocar o vetor um pouquinho maior para não embolar o que eu vou fazer a partir de agora. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou ter que fazer o seguinte, esse ângulo aqui é de 53, ângulos internos e alternos são iguais, então aqui também vale 53. Se aqui é 37, aqui também é 37. E é chamado projeção por quê? Porque eu vou projetar, eu vou fazer projeção aqui, ó. Aqui eu vou ter a tração 2 em x e aqui eu vou ter a tração 2 em y. Vou fazer a mesma coisa com T1. Olha, eu coloquei ele maior exatamente para não embolar ali, tá vendo? Então eu vou ter aqui, ó, a tração 1 em y e eu vou ter aqui a tração 1 em x. O peso já está em y, não preciso fazer a projeção, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se esse ponto está parado, significa que a força resultante em x é zero. Porque a força resultante tem que dar zero aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em cima dos eixos. A força resultante em x tem que dar zero. E quais são as forças que eu tenho em x? T2x, T1x. T2x está na parte positiva, T1x está na parte negativa. Eu vou ter que fazer isso. Então, o T2x é positivo e o T1x é negativo. Então, T2x menos T1x é igual a zero. Quem é T2x? T2x é T2, é a componente de T2 com um ângulo de 53 entre eles. Então, cosseno de 53. Quem é T1x? T1x é a componente de T1 com o ângulo de 37 entre eles. Então, cosseno de 37. Isso é igual a zero. Vai ficar T2, o cosseno de 53 é 0,6, o cosseno de 37 é 0,8, tá? E aí não dá para continuar, né? Porque eu não tenho valor nem de T1, nem de T2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele anotado aqui, tá? Porque meu espaço lá vai ficar pequeno. Deixa eu anotar aqui. 0,6 T2 menos 0,8 T1 é igual a zero. Eu vou deixar ele anotado aqui, tá? Eu vou apagar lá porque o espaço está pequeno, tá bom? Eu fiz força resultante em x, achei isso aqui. Agora eu vou fazer força resultante em y. Vou lá. A força resultante em y tem que dar zero porque o sistema está em equilíbrio. Quais são as forças que eu tenho em y? T1, y, T2y e o peso. Parte positiva,
parte negativa de y. Esses dois são positivos. E esse aqui está na parte negativa. Quem é T1y? T1y é a componente de T1 sem o ângulo de 37 entre eles. Então, T1 seno de 37. Quem é T2? Y. T2y é a componente de T2 sem o ângulo de 53 entre eles. Então, T2 sem o ângulo de 53 entre eles. Já vou passar o peso para lá, tá? Se a massa é 20, o peso é 200, está negativo, vai para lá, fica positivo. Seno de 37 é 0,6. E o seno de 53 é 0,8. Ok? Dá para continuar? Não dá para continuar. Porque eu estou com duas incógnitas. E quando eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. E eu tenho essas duas equações. Ó, eu tenho. Então, o que eu posso fazer aqui? Uma das formas que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso vir aqui e isolar, por exemplo, o T2. Se eu for isolar o T2, ó, esse cara vai para lá, fica positivo, certo? O 0,6 está multiplicando, passaria dividindo. Eu posso simplificar aqui, fica 8 por 6, dá para simplificar por 2, dá 4 terços T1. Aí, achando isso aqui, eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. T1 vezes 0,6. Aonde tiver T2, ó, eu vou colocar 4 terços de T1. Porque T2 vale 4 terços de T1. Então, eu coloco 4 terços de T1 vezes 0,8 é igual a 200. E agora eu vou resolver. Vai ficar 0,6 T1. 4 vezes 0,8. 4 vezes 8, 32. Então, dá 3,2. Mais 3,2 T1 sobre 3 é igual a 200. 0,6 T1 mais 3,2 dividido por 3 dá 1,066666. Vou colocar 1,07, tá? T1 é igual a 200. Aqui agora eu posso somar, né? Vai dar 1,67. T1 igual, ou T1 vezes 1,67 igual a 200. T1 vai ser igual a 200 dividido por 1,67. Dá 119,8 newtons, tá? E aí, o T1 dá 119,8. Ah, Emerson, mas você tinha achado 120. É verdade. Por que está dando essa diferença ali? Por conta dessa divisão aqui, ó. Essa divisão aqui deu uma dízima. Não deu 1,07, deu 1,0666666666. Por conta disso, né, essa divisão aqui, ela vai ficar aproximada. Mas é o valor, tá? 119,8 e 120 eu considero sendo o mesmo valor, tá bom? Ali é o fato de você ter uma dízima, tá? Aí, calculei T1, Agora eu vou calcular o T2. Quanto que vale T2? 4 terços vezes 119,8. Que vai dar
159,7 newtons. Também não bateu? Também não bateu, porque aqui já dá uma dízima, né? 4 dividido por 3 dá uma dízima. Dá 0,333333. Aí tem uma outra dízima aqui, por isso que não está dando certinho, 160 e aqui também. Mas eu cheguei no mesmo resultado. 159,7 e 160 vai ser considerado o mesmo resultado, o resultado correto, tá bom? Então você tem esses dois métodos de fazer, mas percebam que o método das projeções, ele, além de dar um pouco mais de trabalho, você acaba acarretando isso aqui, né? De você não chegar num valor exato por conta das aproximações que você vai ter que fazer. Mas você escolhe qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois você vai chegar no mesmo resultado. Qual que você vai escolher? Aquele que você achou mais fácil. O método, para mim, é aquele em que eu acho mais fácil. Às vezes, tem gente que acha que assim é melhor, porque é sempre a mesma coisa, né? Você vai fazer o plano cartesiano, vai fazer as projeções aqui, vai fazer força resultante em X, força resultante em Y, depois montar o sisteminha e resolver, né? E você tem o outro método. Então, cada um escolhe o método que quer fazer. Eu, particularmente, acho a lei dos senos mais fácil, porque eu só tenho o trabalho de descobrir qual é o ângulo que vai ter aqui, que vai ter aqui, que vai ter aqui, né? Só isso que é um pouquinho mais trabalhoso. A lei das projeções, você tem todo esse trabalho para fazer, mas aí fica a seu critério. Ok?